que é a atitude, é a parte tangível dos valores da organização. E por ser a parte tangível dos valores da organização, é justamente o campo das atitudes que ajuda a consolidar a cultura organizacional, costuma a dar forma para a cultura organizacional. E quando isso se torna subjetivo demais, e isso é muito comum de acontecer, é fato, todo mundo que está aqui já deve ter ido em alguma empresa que tinha um banner maravilhoso pendurado na recepção, com valores lindos, poéticos, né? Um storytelling fantástico, escrevendo ali missão, visão e valores, né? Porém, não percebe aquilo entrando dentro da empresa, indo para dentro da empresa junto com os funcionários, né? Serve apenas como um apelo institucional para impressionar a visita, tá? Então, ou seja, as próprias pessoas que ali trabalham, que ali passam boa parte da sua vida, talvez, como muitos já apontam, né, as horas mais produtivas, as horas de maior atenção da vida, a gente acaba passando ali dentro da organização, as pessoas não percebem isso na prática. E, naturalmente, se cria um ambiente péssimo para a liderança, não apenas para a liderança que quer inspirar, também para a liderança intermediária que precisa reverberar, precisa cascatear isso, e lá na base, na autoliderança, onde as pessoas estão começando a olhar de forma aspiracional para a carreira que podem vir a ter dentro da organização e percebem na figura do seu gerente alguém que escroteia todo mundo, alguém que age de forma ruidosa, forma não ética, aquele cara que chega da reunião falando, pô, o setor do cara do lado é uma droga, o setor, né? E esse cara começa a olhar esse gestor dele, o líder dele, direto, e ele chega à seguinte conclusão, né? Pelos níveis de maturidade que a gente encontra nas organizações. Ele chega à seguinte conclusão, que legal, então para poder crescer aqui dentro tem que ser assim. E ali ele começa a ser treinado silenciosamente pelo exemplo do gerente que cascateia um total desvirtuamento dos valores, de tudo aquilo que ajuda a tornar a organização posicionada no mercado. E quando a gente fala posicionado, a gente está falando também da nossa capacidade, enquanto empresa profissional, consultor, o diabo, de também dizer não para certas situações que tornam aqueles valores inegociáveis sobre questionamento, sobre judício, vamos chamar assim, né? Então, e o meu trabalho acaba sendo nessa linha, né? Quando eu vou para dentro da organização, levando a revolução do pouquinho, que é um processo praticamente de mapeamento de atitudes, de reconhecimento de atitudes, funciona tanto na pessoa física quanto para a pessoa jurídica, mas na pessoa jurídica, que é o meu grande ambiente de trabalho, esse é o trabalho, né? Esmiuçar isso, identificar quais são os valores e qual a distância que a gente está percebendo para que esses valores se tornem percebidos. Não apenas pelo cliente que está do lado de lá do balcão, mas principalmente para o cliente que está do lado de dentro do balcão. Principalmente esse, porque se esse não perceber, o que está do lado de lá vai perceber menos ainda. E pode até buscar a sua empresa porque ela tem algo barato a oferecer. Mas basta alguém oferecer um centavo a menos que você acabou de perder qualquer tipo de engajamento porque não se sustenta. Não se sustenta. Então, resumidamente, quando a gente fala de atitude, dentro daquilo que eu faço, né, e aí a gente acaba invariavelmente caindo no campo da comunicação, porque pode ir para qualquer empresa que você for, o pior problema, o mais doloroso que vai aparecer, vai ser sempre o da comunicação. A partir dele, você consegue resolver outros. O problema mais crítico acaba sendo aí o da comunicação. Então, por isso que dá um fio muito grande, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, fala de revolução um pouquinho, fala de pequenas atitudes. Porém, tem uma coisa aí que a galera não entendeu direito, né? E isso, muita gente, inclusive, que fala de comunicação violenta, vai por essa cartilha. E você... Aliás, quando a gente fala da comunicação não violenta, Edu, a gente fala de 3 níveis, né? Eu comigo mesmo na intracomunicação, eu com o outro, e eu com o todo. E quando a gente pensa no eu no todo, aí você percebe o quanto, por exemplo, um líder como esse, quando ele comunica dessa forma, ele não é só violento para com as pessoas ali que ele está comunicando, mas o que ele causa numa visão sistêmica.
que é o que você falou, as pessoas começam a entender que aquele é um modelo mental a ser seguido na empresa, aquilo vira a cultura da empresa, e essa cultura da violência, do silêncio, porque as pessoas têm medo de dialogar, têm medo de dizer suas ideias, elas vão causando vários problemas de solução de problemas, de inovação, com a liderança cultural. Então, é um processo que vai minando todo o processo, toda a equipe, todo o processo criativo, toda a capacidade da empresa, né? Você sabe que já tem perguntas para você aqui, viu? A produtividade, ela despenca, né? E é muito comum, né? Às vezes o pessoal me chama, um líder chama, porque eu preciso fazer essa conversa de alinhamento com os meus colaboradores. Isso perde tempo, uma vez por semana. Eu sempre umas coisas assim. Eu falo, pera lá, você já botou no lápis quanto tempo você perde refazendo coisas aqui dentro? Correndo atrás de informações que estão subliminares, que deveriam estar gritantes dentro do processo. Isso você não computa. Agora, a reunião que, 15 minutos você alinha o seu time para a semana, fazendo o resgate da semana anterior, olhando para a semana que começa, isso é perda de tempo? Eu posso te assegurar que se você começar a fazer isso, aí entra a questão. Não é fazer isso como um evento isolado. É transformar isso em um processo de regularidade. Se você fizer isso com regularidade, vai começar a sobrar tempo. Topa a aposta? Alguns topam e provam por si próprios. Outros ficam resistentes, achando que não, é papo de consultor, é papo desses caras malucos que lançam livro, é guru, escambau. E você começa a ouvir esse tipo de análise romântica daquilo que você está fazendo dentro da organização. Então, né, aquela coisa, né? O caminho está aqui, amigo. Agora, caminhar o caminho é uma decisão pessoal. Aliás, gestão humanizada, eu sempre falo isso, que é a mesma metáfora do planejamento. A pessoa fala, eu vou perder tempo planejando. Não, você ganha tempo na frente. Então, quando você tem essa relação, essas conexões com as pessoas, você ganha assertividade na tomada de decisão. É a mesma lógica. Tem umas perguntas aqui, Edu. O Ednilson está perguntando aqui. Estou vendo. No chat. O Ednilson está perguntando assim, mas a alta direção não sabe que esse gerente está lá ou fazem vista grossa porque ele atende às metas? Olha, Ednilson, eu vou falar para você com base em experiências que eu vivi, tá? Eu já vi a alta gestão dar total poder para a média liderança no seguinte sentido, na seguinte perspectiva. Traga-me apenas boas notícias, tá? O cara fica encastelado lá no último andar da empresa, com ar-condicionado na melhor temperatura, obras de arte originais da parede, elevador privativo, e ele só recebe um mensageiro da realidade lá. E esse mensageiro da realidade, por uma questão de prestígio junto ao líder, ele só vai levar boas notícias. Lá na base está correndo sangue. Lá na base o couro está comendo, sabe? Mas o cara só leva boas notícias. Eu já vi empresas deteriorarem assim violentamente, em forma de cascata, né? Criando verdadeiros Game of Thrones dentro da organização, onde as pessoas deveriam estar unidas dentro de um propósito, mas a pura falta de ausência, presença física, inclusive, da gestão, né, que se tornou tipo uma entidade espiritual, né? Você sabia que existia, mas você nunca via. Então, as pessoas acabam criando esse tipo de guerra e replicando o modelo que chega. E o cara continua recebendo só boas notícias, né? Corroído embaixo. Só que lá em cima só chega boa notícia. Então, às vezes as pessoas sabem, às vezes se fazem de cegas por uma questão de ego, não querem ter o ego machucado, de entender que tem uma organização que possa ter problemas. E olha, deixa eu contar um segredo, todas têm problemas. Então, não adianta o cara fingir que, aqui somos uma família, todo mundo se ama. Cara, não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Vamos iluminar as zonas de conflito, vamos iluminar as zonas de subjetividade, vamos tirar a zona cinza da comunicação, principalmente, Fernanda, porque senão a coisa começa a entrar num terreno de subjetividade tão grande que aí você começa a perceber o quê? Várias empresas dentro de uma mesma empresa e a cultura completamente corrompida. Então, Edmilson, isso é com base em experiência que eu vivi, né? Com certeza, há outras tantas histórias que ajudam a corroborar isso ou também até confrontar. Porém, quando a gente sabe que a liderança tem presença, não é uma presença nominal, não é uma presença que está só lá no site, é uma presença viva, é acessível, né? Inspira, engaja, né? Vive de verdade os valores que professa. Porque se não há congruência naquilo que eu verbalizo e naquilo
que eu exijo, naquilo que eu demonstro em forma de atitude, cara, todo o trabalho é jogado no lixo. O Rogério estava comentando aqui, para implantar essa mudança, é preciso que a alta direção esteja alinhada à mudança de postura e comunicação. Isso não leva à definição de papéis. O que você acha disso, Du? Como assim não leva à definição de papéis? Eu acho que precisa definir papéis, né? Primeira coisa, precisa, como diria o nosso grande craque Garrincha, né, na Copa de 58, precisa combinar com os russos, velho, porque senão a coisa não rola, senão o negócio não rola, né? Sair para jogar sem entender o que você vai encontrar no meio do caminho, encontrar que tipo de problema, que tipo de gargalo, né? Logo, é preciso sim ter uma postura que, primeiro, nasce da visão da estratégia, tá? É praticada já com o seu primeiro nível de liderança aqui na média liderança, e os diagnósticos, né? Quando você começa a fazer um mapeamento, Fernanda, o problema tá assim, ó, o problema se revela na média liderança. Não que ele nasça aqui, mas ele se revela com uma verdade tão grande na média liderança que ali você sabe como é que é a alta liderança e o que está acontecendo na base. Então, na verdade, eles já estão replicando o que vem da alta liderança, né? Eles já estão replicando. E aí você falou, né, a questão do silêncio. O silêncio dentro de uma organização, eu acho que é uma das comunicações mais violentas que existem. E o pessoal acha que não, deixa quieto, não, vamos suavizar, não, deixa o tempo curar. O tempo cura outras coisas, meu amigo. Esse tipo de problema tem que tirar o esqueleto do armário, desmontar inteiro na mesa para saber onde que está o problema. Porque senão, ficar varrendo para baixo do tapete, criando um terreno de permissividade, porque não quero desagradar X ou Y, já tem sido aí constatado como segredo de ruína de muitas organizações. Então, precisa ter papéis claros, né? E a alta liderança precisa identificar aqueles que são mais alinhados em termos de valores e transformando essas pessoas gradativamente num exercício de construção de confiança que envolve autonomia, que envolve a pessoa poder ter a possibilidade de realizar as coisas, ter espaço para opinar, espaço para falar aquilo que o gerente daquela empresa não queria ouvir, só queria boa notícia, né? E ter credibilidade para isso. Então, o problema é que às vezes as empresas, boa parte das nossas empresas, eu diria que quase 100%, elas vêm de uma estrutura familiar. O problema não é que a empresa é familiar. O problema é que quando a estrutura familiar ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo, algumas, naturalmente, tem algumas que dão um show em termos de gestão, mas algumas, eu diria até uma boa parte, elas acabam, assim, levando junto com o crescimento, um crescimento de ego muito grande. Um ego que não permite a pessoa ouvir qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de questionamento. Né? Uma miopia em gestão, uma miopia empresarial, que vai contaminar os diferentes níveis da organização e aí pronto, está criada a cultura. Sem você nunca ter se preocupado com cultura, a cultura foi criada, não do jeito que seria o melhor. Exatamente. Me fala um pouquinho para a gente o que seriam essas pequenas atitudes que você menciona no teu livro, Edu. As pequenas atitudes, na verdade, Fernanda, como você falou, né, as atitudes são grandes, tem atitudes que são assim bastante intensas, que envolvem uma revisão de modelos, de crenças, envolve uma revisão daquilo que você acreditou que funcionou até agora. A atitude em si, ela é sempre um movimento grande, tá? A pequena atitude implica no quê? Na nossa capacidade de entender que uma mudança grande, ela implica em pequenas e sustentáveis mudanças, né? Por exemplo, a gente costuma imaginar a mudança muito na perspectiva de um evento e não de um processo, tá? Dia 31 de dezembro está se aproximando, as pessoas estão encarando isso como um evento, né? Tem alguns que estão jurando que dia 1º não tem mais pandemia, porque acabou 2020, a pandemia... Vai pular 7 ondinhas, pedir para não ter pandemia e sumiu, né? Literalmente, né? Então, assim, a pessoa acredita na perspectiva do evento, e aí ela cria aquela proposição de ano novo, né? Vou parar de fumar,
vou fazer uma atividade física, vou me relacionar melhor, vou estudar o idioma para me fortalecer no idioma que me interessa, eu vou reatar uma relação que está estremecida com um amigo, com um familiar. Enfim, a gente pensa num monte de coisa na perspectiva do evento. A questão é, a vida é processo, mudança é processo, felicidade é processo. Eu falo disso no plano de trabalho para toda a vida, né? Então, sim, felicidade é processo. Então, e aí a pessoa fica nessa perspectiva achando que a virada do calendário basta para resolver todos os problemas. E aí o que ela percebe, né? Todo esse desejo de mudança, ele evapora ali, lá pelo dia 5 de janeiro, né? Antes do álcool sair do corpo, a mudança evapora antes do álcool, do Réveillon sair do corpo. Então, você acaba percebendo como a gente lida de uma forma pueril com mudança. Agora, a pequena atitude, Fernanda, vamos para o campo do esporte, por exemplo. A pequena atitude é aquilo que o seu vizinho, que você olhar e falar, nossa, né, esse cara não faz nada, ele está começando a andar aqui em volta da quadra aqui do prédio, né? Ai, que patético, né? Estava lá todo desengonçado, andando, e aí começou a andar, daqui a pouco ele começou a dar 2 voltas, começou a dar 3, daqui a pouco ele estava já com uma roupa mais adequada, daqui a pouco ele já sumiu de vista, já estava correndo mais longe. Hoje o cara está fazendo uma maratona, né, correndo maratonas aí, exibindo a medalha, para você que está lá acordando 11 horas da manhã no domingo. Então, você percebe o quanto, né? E aí você fala, nossa, né? Olha lá o cara, né? A gente fica nessa coisa. Ou seja, olha a construção que existe no campo de isso que aconteceu, a maratona que ele correu, os 42 quilômetros da maratona que ele correu, hoje é um evento, mas há todo um processo sustentado em pequenas atitudes que vão tornando toda a mudança que você deseja, uma mudança que precisa encontrar uma curva inicialmente de consolidação. É a fase mais difícil. É a fase mais difícil. Aquelas 3 semanas iniciais da academia. É consolidação. É difícil. Depois começa a criar uma sustentabilidade nessa curva. Quando você já começa a perceber que não há... o movimento se torna mais natural. Até que aquilo que era uma atitude isolada aqui na ponta da curva entra num ponto de exponencialização que a atitude isolada se torna um comportamento. E isso, você aplica essa curva no desenho da comunicação não violenta. Quando as pessoas começam a... E aí começa uma pelo menos eu encaro, e eu já encontrei outros autores que também... muito mais versados. Eu não trabalho com comunicação não violenta, alimento o meu trabalho, mas não é a bandeira do meu trabalho. Mas eu já vi várias pessoas falando que, quando o pessoal olha lá os 4 componentes da comunicação não violenta, a pessoa encara aquilo como 4 passos, você entendeu? Como uma fórmula mágica, como 4 passos para ficar rico, né? Ou então, é um jeito de se comunicar. Não, não. Aquilo é uma observância que você tem que fazer simultaneamente dos 4 elementos e transformando isso de forma a consolidar-se, de forma a se tornar sustentável, até a hora que isso se torna um comportamento natural. Você passa a ser uma pessoa num nível de intuição na sua comunicação que você nem pensa em passo, meu amigo. Nem pensa em passo. Porque não é passo, é tudo ao mesmo tempo agora. Para minha alegria, Fernanda, isso acontece com o plano de trabalho para toda a vida, com pessoas que tentam plagiar o negócio, né? Porque o cara olha aqueles 10 valores, 10 virtudes, ele acha que é um game. Primeiro eu vou ser ético, agora que eu não sou mais ético, eu vou ser... Tá feita a desgraça, né? Tá feita a desgraça. Então, para minha alegria, né, o plagiador não consegue entrar na essência desse sincronismo de virtudes que precisam ser policiados diariamente. E aí entra a pequena atitude. É esse monitoramento diário. Esse pouquinho de atenção que você coloca sobre aquele ponto de mudança que você tanto deseja, porém que na regularidade vai construir um resultado bastante... Isso que você está falando me dá dois insights, Edu. Primeiro, a ponto que você falou da CNV, da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, muita gente fala, ele criou a CNV. Na verdade, ele sistematizou a CNV
que ele colocou de uma maneira, algo que já é natural, intrínseco no ser humano. Ele bebeu muito da água do Carl Rogers, né, que tem essa visão mais humanizada. E quando a gente olha esse processo, por exemplo, linkando com o que você falou da mudança, uma violência que a gente comete com a gente é não atender uma necessidade que a gente vê. Por exemplo, quando a gente percebe que precisa mudar, é porque existe uma dor. Sim. E às vezes as pessoas entendem que a dor é algo ruim. A dor não é ruim, ela é um sinalizador. Agora, o persistir com a mesma dor vira um sofrimento. Isso sim é uma violência que você está cometendo com você. Ou seja, você tem um sinalizador, tem uma dor, que seja ela emocional, mental, física, espiritual, seja ela qual for, se existe aquela dor é porque precisa mudar. E aí a pessoa fala assim para mim, não, eu não vou mudar porque eu preciso esperar ter uma situação X, Y, Z para fazer a mudança. E o primeiro grande princípio da mudança é mudar com aquilo que você já tem, um recurso que já lhe é permitido ali no momento. Você consegue influenciar, né? Exatamente. Então, aquela história, assim, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Então, assim, eu tenho uma amiga que ela estava assim, meu sonho é ter filho. Eu falei, o que te impede de ter um filho? Não, eu quero casar primeiro. Aí ela casou. Eu falei, e agora, o que te impede? Não, eu quero primeiro comprar meu apartamento. E aí ela comprou um apartamento. Eu falei, e agora, o que te impede? Ela falou, não, eu quero morar numa casa maior, porque aí as crianças vão ter lugar para brincar. Resumindo, ela sempre foi achando outro problema e hoje ela está numa idade que ela já não consegue mais ter filhos e ela se arrepende profundamente. E aí ela fala assim, agora eu entendi o que você fala da violência que eu cometi comigo. Eu fiquei esperando um mundo ideal, mas não atendi a necessidade que eu tinha. E ali, atender a sua necessidade com o recurso que você tem. Ah, não é o mundo ideal, não importa. A vida não está no mundo ideal. Então, faz com aquilo que você tem, com o recurso que está ali a seu dispor, que tem muitos, né? Muitos recursos que a gente nem enxerga na gente. Eu sou exemplo disso. Eu me identifico muito com a história, com a primeira parte da história dessa sua amiga, porque eu e minha esposa, nós somos casados desde 97 e completamos agora, dia 7, 23 anos de casados. E a gente também entrou nessa, sabe? Eu só vamos ter filho quando a vida estiver organizada. Para nós era importante isso. Era importante. Estava no projeto ter filho. Mas a gente acreditava que nós somos umas grandes bestas, essa é a verdade. A gente acredita que a gente tem controle sobre tudo. Certo? Né? E aí você começa a perceber, até dando gancho em algumas partes daí da sua fala, né? A gente acaba esquecendo que, na verdade, o que nós temos é, no máximo, uma influência sobre alguns dos recursos que nós temos à nossa disposição. Alguns desses recursos, vamos mapear a primeira escala aqui, seu tempo, tá? Sua inteligência, você influencia seu tempo, você influencia seu conhecimento, sua inteligência, suas relações, você influencia, né? E também aqui a sua saúde. Você influencia a sua saúde. Boa parte da sua saúde você influencia, tá? E aí pode até ter, quando você consegue influenciar bem isso aqui, você começa a ir para uma segunda escala de recursos, onde se inclui o recurso financeiro, tá? Aí, legal, isso aqui bem equacionado, bem influenciado, gera uma outra cadeia de recursos, como o financeiro e outras paragens por aí. Mas volta aqui naqueles que você influencia. A gente estava nessa perspectiva. Legal, vamos casar, legal, vamos ter uma lua de mel, vamos viajar, vamos passear, vamos conhecer o mundo. Vamos trocar de carro, vamos estar estabilizados no emprego, os dois empregados, né? Pô, casa reformada a cada 2 anos. Tal. Na hora que estava tudo bem, lá pelo 5º ou 6º ano de casamento, a gente já não era mais tão mocinho assim, vamos dizer, né? A gente já não era mais tão... E aí, vamos ter filhos. Legal, vamos ter filho, cara. Que legal, vamos ter filho, né? Vamos para a luta para ter filho, né? Vamos para alta performance para ter filho. E não rolou nada. Teve alta performance, mas não rolou. Altíssima performance, mas nada de filho. E aí, caramba, né? O que está acontecendo? Vamos, então, botar luz no problema. Aí começa a chave. Aí começa a chave, né? Porque aquilo, em algum momento, começou a se transformar em sofrimento. Fomos buscar a medicina, tentamos tratamento, tentamos isso. E a medicina, logo no começo, já bem categórica,
falando pra gente assim, olha, é perto de zero, quer tentar? É o direito de vocês. Aí você fala, não, pera lá, não vai fazer muito sentido. Numa época que os processos são extremamente caríssimos, para chegar numa proporção perto de zero, eu sou uma pessoa de fé, mas a minha fé se alimenta com muita razão. É loucura. O que estão dizendo para a gente é outra coisa. Então, mas o que aconteceu, Fernanda? A gente encruou esse propósito. E aí vamos fazer o quê? Vamos continuar viajando, reformando a casa, trocando de carro, jantando cada dia em um lugar diferente. Ou seja, queríamos estender a lua de mel, porém dentro de um momento de vida onde aquilo já não conferia mais propósito. Não conversava mais com aquilo que para a gente naquele momento sinalizava para o nosso propósito, que era ter filhos. Legal. A relação foi esvaziando, foi esfriando, e se tornando silenciosa. Olha que incrível essa história, Edu. A violência de ambos individualmente, de ambos na relação e da relação como um todo. Você, sem perceber, se torna silencioso, um silêncio mortal. Até o dia que a minha esposa, ela quebrou esse silêncio, né? Ela já estava amadurecendo ali alguns processos e tudo mais, e ela quebrou esse silêncio, né? E aí chegou falando assim, né, num domingo qualquer aí, todo mundo, cada um num canto, do fim de semana no silêncio, né? Olha, eu estava aqui pensando, né? Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Meninos que estão aqui conosco, né? Quando a mulher vira para você e fala, eu estava aqui pensando, velho, já está tudo no Excel, está tudo com 3 orçamentos, está tudo resolvido, tá? Então volta para a história agora. Eu estava aqui pensando, né? Eu estava aqui pensando e, de repente, eu acho que para a gente ter filho é importante. É importante, né? Eu acho que o caminho da adoção é um caminho interessante para a gente. Eu concordo, para mim é algo maduro, né? Eu acho que agora ambos amadurecemos, então, legal, o coração voltou para frente, né? Tanto que tem a frase da Revolução um pouquinho, que é: o coração abre a trilha, a razão pavimenta a estrada. E às vezes a razão tem que pavimentar essa estrada por caminhos que você, num primeiro momento, vai perceber, né? Que no primeiro caminho escolhido, ele estava bloqueado. Temos que buscar, a razão nos dá essa competência de buscar outros caminhos para ir atrás daquilo que o coração sinaliza. Então, aí corremos então para o terreno da adoção. E quem me acompanha nas redes sabe, vê como é que é a nossa vida, vê a Maria Vitória crescendo. A Maria Vitória é uma luz na vida de vocês, né? Ela veio para ensinar, né? Muito mais do que para aprender, né? Isso está muito que evidente, né? Isso aí já é uma coisa que está muito... Mas você vê a atitude que a Silvana teve naquele momento, vamos conversar? Que quebra esse silêncio. Tá todo mundo aqui. Aí, sim! Beijo, linda! Cadê a Maria Vitória? Hora de chegar aqui. Oi! A gente está falando de você na live. Eu não morre mais. Acabamos de chegar da ginástica. Estavam falando de vocês duas. Eu ouvi, abri o escritório lá embaixo, eu falei assim, estão falando. E eu estou falando exatamente isso, que a tua atitude de quebrar o silêncio e falar, olha, tem uma coisa que está me incomodando, a gente precisa mudar isso, é muito do tema do que a gente está falando aqui, de quebrar esse silêncio violento. Porque vale lembrar, gente, quando a gente fala do silêncio violento, não é que é a intenção de criar violência no silêncio, é um silêncio que se cria natural, que a gente deixa para lá, não vou tocar nisso, isso pode criar problema. Às vezes, na melhor das intenções de evitar conflito, você deixa de falar algo que é muito importante para você. E quando você teve essa atitude... É permissivo, né, Fernanda? A gente vai criando uma permissividade muito grande dentro desse silêncio. É um silêncio mais violento que existe. Você se calar e pior, cair naquilo que você abriu a conversa, esse bloco nosso aqui. A pessoa delegar para o tempo ou para questões externas à influência dela a possibilidade de ser feliz. Aí o negócio degringola. Exatamente. Muitas vezes a gente acha que esse silêncio é o melhor no momento. Exatamente. E pelo contrário, o silêncio só vai te trazer mais dor mais situações angustiantes, que depois, quando você percebe que aquele silêncio está sendo
violento ali na sua vida, na sua relação, enfim, na sua felicidade, você quebra isso, aí é fantástico o retorno que você tem. Exatamente. Você sabe que você está contando essa sua história, eu vou contar uma história minha também, porque é legal a gente trazer essas coisas, porque as pessoas veem só a gente ali, né, editado numa rede social, né? Eu também tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 12 e tenho uma menininha de 7. E eu levei 5 anos para ter o segundo filho, mas meu sonho era ter 2 filhos. Sempre quis ter 2 filhos. E aí, em algum momento, né, do meu casamento, a gente falou assim, vamos ter o segundo filho? Não dá. Porque aí essas crenças que a gente cria limitadoras, né? Não dá porque você viaja muito, dá aula à noite, dá aula de sábado, vive para lá e para cá, já com um filho já é tão difícil. Aí você cria N barreiras, você racionaliza que não dá. Pronto, acreditei que não dava. Aí lá... Filho vira uma meta, né? Não, vira uma meta. Meu filho já vai fazer 8, então foi há 9 anos atrás isso. Aí eu fui fazer uma formação de coach. E aí, em algum momento, né, eles pedem lá alguém para ser cobaia, né? Eu falei, alguém tem uma situação que quer muito, mas acha que não dá? Eu nem pensei, eu. Aí eles assim, não, mas qual que é a sua história? Eu e uma outra moça, né, que a Sheila falou, ela falou a história dela e eu falei a minha. Então, ela achou, escolham qual é a história mais interessante. Aí eu lembro que o instrutor na época falou assim, olha, mas o que te impede de ter filho? Eu falei, porque eu viajo muito. Porque isso, porque aquilo, porque eu nunca, né, dou aula à noite. Ele falou, tô gostando, vamos usar o seu. E a gente usou todo o processo, né, em sala de aula e eu fui a cobaia uns 2 dias seguidos. E aí, uma das partes do processo, a gente fazia como se fosse um roadmap, sabe? Assim, você ia para o futuro e ia voltando para o passado. E eu me imaginei com a criança, e aí de olho fechado, fui falando, fui me imaginando. Aí quando eu abri o olho, eu estava chorando, mas a sala toda estava em pranto, chorando, aquela coisa dramática. E eu cheguei em casa com os olhos tudo borrado, com aquela cara inchada, e meu marido olhou, o que aconteceu no curso? Eu falei, não vai mais fazer curso, não. A gente precisa conversar. E aí eu lembrei, por isso que eu achei engraçado o Silvano, porque ele falou assim, quando a mulher fala precisa conversar, já está tudo pronto, na verdade. Eu cheguei assim, então, deixa eu te contar, que eu cheguei lá e aconteceu isso, eu estou vendo quanto que é importante. Eu falei para ele a história, ele falou, poxa, eu não sabia que era tão importante para você. E aí isso abriu uma brecha do diálogo. A gente passou aquele fim de semana inteiro conversando e abriu o diálogo. A gente chorou muito, se emocionou muito e tal. E a gente conversou com minha filha naquela época, ela estava com 4 aninhos. Vamos pensar em ter. Só que a natureza humana é muito louca, porque quando a gente fala vamos pensar em ter, a gente já dá aquela relaxada e dá o dane-se lá com os meios de precaução. Em um mês, eu juro pela minha vida, em um mês, eu engravidei, mas assim, acidentalmente, porque a gente ainda planejar, né? Aí um dia eu comecei a sentir, eu falei, não é possível. Aí eu fiz o exame da farmácia, liguei para ele e falei, não, você não vai acreditar. Eu tô grávida. E aí, tudo aquilo que a gente punha como impeditivo, de repente começa a abrir jeito, sabe? Tipo, o 3º quarto da casa, que era um escritório, que é por isso que eu perdi o escritório, tá? Se ajusta. Transforma. Você vai fazendo, vai dando um jeito e tal. Você quer melhor exemplo de adaptação do que o mundo inteiro viveu esse ano? Quem trabalhou remotamente. Da noite pro dia, né, gente? Não trabalha. Não, você está trabalhando com um filho, com um gato, com um fogão, panela de pressão, britadeira, tudo. E você está vivo, você sobreviveu. Se você não teve nenhum problema, você sobreviveu. Então, a gente tem que estar aberto à mudança. Está aberto à mudança. Perceber quando a mudança te abraça. Porque você rejeitar esse abraço da mudança é doloroso, tá? Então, nessa hora, aí entra outro insight da revolução um pouquinho. Abrace a mudança que te abraça. Porque ela vai te abraçar. Ela te abraçou. Não tem mais volta. Tem situações na vida que você precisa não reagir, não resistir, mas reagir. Entrar em sinergia com isso. Entrar em sinergia com a mudança. Significa que eu aceito a mudança? Não aceito. Eu não concordo com a mudança. Mas eu tenho que ir junto. Eu tenho que entender que agora é isso que eu tenho para hoje, né? A gente está falando aqui de uma forma muito coloquial de um princípio de vida que remonta ao tempo da filosofia antiga dos estoicos. Ou seja, bote energia, foco, atenção naquilo que você pode mudar, com os recursos que você tem. Exatamente. Não esquente, não se preocupe, não se ocupe com aquilo que está fora do seu controle.
E a partir dessa identificação, você consegue transformar, influenciar os seus resultados, ao ponto de se iludir que a meta que você achou que tinha sob controle foi atingida. Não, você influenciou tantos recursos que você atingiu um resultado totalmente incontrolável, mas foi influenciado e que te fez chegar num bom resultado. E aí é onde muita gente tropeça aqui no ego, né? Quando fala, eu atingi a meta, tudo, eu sou o cara, eu sou... Não, não é. Você influenciou bem. Pode ser que no mês que vem você não influencie tão bem assim, porque tem uma parte da vida que você não influencia. Exemplo, adianta darmos cabeçada na parede hoje, porque não há ainda uma vacina definitiva para o coronavírus. Aliás, você falou super bem, porque o estoicismo fala dessa aceitação resignada do destino. Ok, estamos vivendo a pandemia. Aqueles que aceitaram mais rápido se adaptaram mais rápido. Exato. Ou seja, cara, mudou. Qual é que é a parada? Como é que é? Foi o que eu falei para vocês no início, lá no... Acho que nem estava no ar ainda, mas quando eu montava... Não estava no ar ainda. Eu estava aqui, que eu tenho um estúdio montado aqui, gente, que eu montei em 2017, para gravar cursos e tudo mais. Não deu certo. Deu tudo errado. Com muitas coisas na vida. Então, assim, e aí, não consegui, porque eu estava com uma agenda presencial muito forte, muito intensa na época, e para fazer o trabalho digital, nós sabemos que requer quase que o dia inteiro conectado, falando digitalmente com as pessoas. E para mim, isso nunca... Para minha vida, tá? Nunca fez muito sentido. Então, e aí eu estava com toda a parafernália que eu investi naquela época, porque eu venho de comunicação, eu venho de propaganda, né? Eu não sei ligar uma lâmpada na cara e ficar, achar que tá bom. Não, eu vou montar o estúdio, né? Chato, cara chato, eu sou aquele chato, tá? Aquele chato. Né? E aí, assim, e tava tudo parado. E quando começou a pandemia, eu falei, pô, nossa, que chato, puxa, e agora como é que eu vou fazer? Minhas agendas estão caindo todas. Aí eu olhei para aquilo que eu tinha e falei, velho, eu tô pronto pro negócio. É juntar a coisa direito aqui, dar o ordenamento, um pouquinho de investimento aí para poder alinhar a questão de internet e tal, e vamos trabalhar. E foi o que me trouxe até aqui. Estou aqui, né? Não estou no melhor dos meus momentos, mas também não estou no pior dos meus momentos. Estamos caminhando com serenidade, com tranquilidade. O futuro é curto prazo. Época de crise, de guerra, o futuro é sempre curto prazo, né? Isso não preciso nem explicar para vocês, né? E lógico, você tem um objetivo macro, mas o futuro é curto prazo. A execução é medida dia a dia. E a gente entra nesse modo guerra. É uma guerra, a gente vive uma guerra. Só não temos bombas lá fora, né? Não temos, né, tanques na rua, mas é um cenário de guerra que te pede decisões olhando para o hoje. Isso é ser estoico. Isso é ser estoico. Isso é ser estoico. É você, opa, legal, estamos vivendo uma guerra. Qual é a batalha do dia? E aí você bota toda a sua energia ali, toda a sua influência naqueles recursos que vão te possibilitar conduzir aquele dia com sabedoria, com atitude e fazendo o melhor uso do seu conhecimento. Então, eu tenho uma dica boa para isso. Você tem uma lista de coisas para fazer, porque isso acontece. Você está lá no processo de mudança, aí você olha e fala, nossa, eu tenho 15 coisas para fazer. E aí, o que vai acontecer no teu cérebro? Você olha aquilo, dá uma preguiça mental que você fala, não vou fazer nada. E eu tenho uma dica que eu sempre dou, que eu uso até na academia, né? Que é assim, você tem... Eu chego lá na academia, dá uma preguiça, né? Porque eu falo, tem 10 aparelhos para fazer. Aí eu ponho... né? Aí eu faço assim, gente, engana teu cérebro. Pega tudo que é fácil e faz primeiro. Aí você fala, nossa, eu vou mandar um e-mail aqui que vou levar 1 minuto. Ah, vou fazer tal coisa que é rapidinho. Faz todas essas coisas que são rápidas, né? Na academia eu pego aqueles exercícios que são facinhos, rápidos, gostosinhos. Faz tudo. Aí você fala, nossa, agora sobrou só 3. Aí você fala, Fernanda, mas sobrou os 3 piores. Não importa, você está enganando o teu cérebro. Você olha assim e fala, nossa, agora só falta 3. É fácil agora. E você faz. A gente é pródigo em prodigioso, na verdade, em se auto-sabotar, né? A gente adora uma auto-sabotagem, né? E identificar esses momentos de auto-sabotagem é crucial em qualquer processo, principalmente aquele da mudança quando ela ainda está se consolidando, né? Pensa bem, todo mundo tem o desejo de ir para uma academia, já que você tocou no assunto, né? Tipo, todo mundo tem esse insight várias vezes na vida, num domingo à noite, né? Depois que enfiou o pé na jaca, até não poder mais, né? A pessoa tá lá no sofá arrebentada, passou aquele final de semana de orgia gastronômica e tá lá que não consegue nem respirar assistindo a programação do fim do domingo. E aí ele pensa ali, poxa, preciso fazer uma atividade física, né?
Fazer atividade física. Ele pegou, visualizou a mudança, legal. Mas tem gente que acha que só de olhar a mudança já mudou. Não, pera lá, tem que decidir e agir. Vai na academia, vê lá, faz o exame médico, conversa com o instrutor, vai lá na Centauro ou na Decathlon, com todo o merchan aí, de graça para essa galera, compra lá as roupas fluorescentes que você precisa comprar, os tênis de aerodinâmico, né, com mola, com tudo que você possa imaginar, e vai para a academia. Legal, você decidiu e agiu, mas não é mudança ainda. Tem gente que acha que só de ter comprado a roupa na Centauro já está mudando, né? E aí chega todo fluorescente na academia e aí vem o instrutor e fala, olha, vamos começar devagar. Não, manda que eu mato no peito, porque é o meu ano, agora vai. Pô, uhul, né? E o cara vai e quer fazer tudo naquele dia. Você sabe o resultado disso. Você está rompendo uma zona de inércia. Você está rompendo uma zona de inércia e essa ruptura está sendo tão dolorosa, tão violenta com você, que você não está respeitando uma coisa que a maioria dos palestrantes demoniza, mas que eu amo, uma coisa chamada zona de conforto. Né? O problema da zona de conforto é quando você deixa a sua zona de conforto estática. Aí é problema, porque vira uma zona de inércia. Agora, uma zona de conforto em contínua expansão significa que você está tendo um aumento gradual da sua performance. Avalie, eu convido qualquer um que está trabalhando, que está aqui hoje com a gente. Vai na sua melhor performance que você realiza com regularidade. Não é acidental, é regular. Aquilo que você faz com tranquilidade, com regularidade, numa alta performance. Aquilo está no limite da sua zona de conforto. Certo? Então, vem esse dia, sai da zona de conforto, pula da zona de conforto. É lá que as coisas acontecem, velho. Ó, é lá que você se arrebenta, porque se não houver respeito a esse processo de mudança, que é processo, como já falamos, e não evento, o risco de se quebrar a cara por imperativos de empreendedorismo e felicidade instagrâmica, e temos muitos vendendo esse apelo por aí, é um risco muito grande. E muita gente quebra a cara, mas poucos têm coragem de admitir que vão quebrando a cara continuamente. Aliás, a pessoa que fala vai falar só a história bonitinha, né? Vai fazer a storytelling lindo. Isso que você está falando da zona de conforto, eu vou fazer uma associação com você aceitar as suas vulnerabilidades, que a gente fala muito na CNV, que assim, eu tenho uma vulnerabilidade, eu estava numa zona de conforto, eu não estou preparada ainda para essa situação nova, então eu vou criando umas pequenas atitudes que vão fazer aos poucos. Né? Aceite, conheça, mapeie. Eu aceito, conheço e assumo. Porque como é difícil falar para o outro, olha, eu estou com dificuldade aqui. Vamos dar um exemplo da pandemia, né? Quantas foram as pessoas que pararam e falaram, bom, eu tenho que trazer tudo para o online? A gente começou falando, não sei, ainda não estava gravando, mas que a gente estava muito no presencial. E aí, quando a gente muda para o online, não é só pegar o que eu fazia no presencial e jogar para o online, você tem que se adaptar ao mundo online. E aí tem a vulnerabilidade, você fala, puxa, eu ainda não estou acostumada, eu ainda não estou com todas as linguagens corretas, então eu me permito aceitar essa minha vulnerabilidade, porque aí eu permito fazer um processo, que às vezes leva aí 1 mês, 2 meses de adaptação, para vir com a alta qualidade que você falou. E aí eu volto com essa alta qualidade, a pessoa fala, uau, então você sempre mexeu dessa forma? Não, eu aceitei que eu tinha algumas facilidades, mas tinha as minhas vulnerabilidades, e por aceitar, isso me faz mergulhar de cabeça, estudar mais, treinar mais, buscar ajuda, buscar formas de fazer, buscar, enfim, né? E aí faz você ter essa atitude. Então, é por isso que essa vulnerabilidade é tão importante, né? Me fez lembrar de um fato que aconteceu em pandemia, fazendo uma palestra com uma rede de uma montadora aí, palestra conversando com... Havia 40, não sei quantas lojas, concessionárias espalhadas no Brasil, aí, de várias marcas, né? Que essa montadora lida. E assim, eu fazendo a palestra lá, no pior, momento mais crítico da pandemia, tudo fechado, lojas fechadas e tal, e a galera sentindo no bolso. Né? Então, é aquela coisa, né? E eu falando de atitude. E aí, galera, da mesma forma como nós estamos aqui, com o chat, aquela coisa toda, né? Eu tava só de olho no chat e falando, velho, vai vir flecha. E veio. Pau, né? E veio. Mas veio uma flecha que era muito mais um pedido de socorro. Foi assim que nós entendemos.
Qual que foi ali? Eu falando lá de atitude resiliente, de propósito, o cara manda a seguinte pergunta lá no chat. Legal, tal, mas e aí quando você olha para sua geladeira e ela está ficando vazia, e o seu filho está fora da escola, e você está vendo que a conta não vai dar, e você está vendo que não sei o que, tal, tipo assim, colocando numa perspectiva romântica aquilo que a gente estava falando, né? E aí, Fernanda, vem nisso que você acabou de falar, tá? Aceite a vulnerabilidade. Porque a gente tende a acreditar que pedir ajuda não é uma atitude. Perfeito. E é a atitude que lhe resta quando você está caído, sem recursos, já não consegue se escorar em mais nada, mas é a atitude que te permite levanta a mão e fala, velho, me ajuda, porque daqui eu não consigo mais. E ali eu dei essa resposta para o cara, né? E a gente percebe que houve um alívio ali no chat, as pessoas comentaram isso também, entenderam que aquilo, né, nos comentários que vieram logo depois. E aí, o pessoal da empresa, depois que acabou o trabalho, lá nos bastidores, né, na sala de espera, eles falaram, olha, identifica quem é, localiza quem é, vamos ver quem que é o gestor dele para a gente poder acudir e dar o suporte que ele precisa, porque é soldado nosso, velho, não pode deixar para trás. Ou seja, se o cara continua pousando de super-herói, não tira a cueca de cima da calça, né, fingindo que está voando e não está, ele fica dentro dessa espiral que vai jogar ele cada vez mais dentro de uma depressão muito profunda, de um sentido de impotência, de total incapacidade, de invalidez, de falta de prestígio, de crédito, de reputação, ele vai se sentir, com perdão da palavra, um bosta ali. E a atitude que o cara tem que ter é exatamente, eu preciso de ajuda, me ajuda agora. E eu falo sem medo nenhum de parecer, eu tive essa atitude também nesse momento de pandemia. Em algum momento, Fernanda, você sabe, fevereiro, março, abril, maio, junho, em queda livre. Em queda livre. O que tinha de conforto financeiro, chegou em junho, né, eu levantei a mão para clientes e falei, velho, me ajuda, porque senão, setembro eu não passo. E estou aqui. Entendeu? Então, para isso, romper essa zona de ego, né? Romper essa casca de ego, na verdade, é crucial. Assuma a responsabilidade. Tenha consciência menos distorcida possível de quem você é e onde você está nesse momento. Porque a partir daí você consegue realizar o desenvolvimento que você precisa. Agora, se iludir com competências que você não tem, com conhecimentos que você não tem, com situações que você acha que domina, mas está longe de dominar para o mínimo de aceitação de performance que aquilo pede para ser transformado em algo profissional. Só vai criar auto-engano, só vai criar esse pulo, né, de galho em galho desse imperativo do empreendedorismo que fica buzinando na sua orelha a todo instante para você sair da sua zona de conforto. Eu falo o contrário, não saia, preserve e amplie. Você trabalha para conforto. O homem evolui para sofrer. É masoquismo. E você sabe que isso que você falou, pedir ajuda, né? Eu também vivi isso. Aí às vezes o cliente fala, então me ajuda a te ajudar. Eu também preciso de ajuda. E como que a gente compõe isso? Porque é isso que é precioso. Olha que legal. E aí você fala, tá, vamos lá, eu preciso de você, você está precisando de mim. Como a gente acha um meio de fazer, que aí foram essas resoluções que começaram, que eu acho que veio para ficar, esse meio de treinamentos online e tal. E aí o que foi sensacional, né? Porque o online, ele é mais barato, não é porque cai o trabalho, porque não tem custo com logística. O custo operacional é menor, né? O custo operacional é menor. E aí ajudou o cliente nos ajudou. E aí aquilo foi formando relações mais profundas, né? Então você cria aqueles clientes que você fez isso, que eles fizeram isso com você, criou uma relação mais profunda. Respeito, então, relação, confiança, né? Eu vou um pouco mais além, Fernanda, né? No terreno dos valores, tá? Uma crise, normalmente, uma crise sistêmica como essa que a gente vive, ela deixa os valores
nossos e de todas as pessoas que você conhece, à flor da pele, tá? Tudo fica à flor da pele. A crise é um grande revelador dos valores, em qualquer momento da vida, tá? Talvez com a crise individual, quando você está em crise, em descrédito, caído, sem reputação, sem nada, e o mundo continua organizado, olhando para você, falando, nossa, que loser, né? E você está lá, e você está caminhando, e o mundo está lá, e você está pedindo ajuda, e nossa, que fraquinho você, hein? Isso é mais difícil. Uma crise individual é muito mais difícil de você superar do que uma crise como essa que nós superamos, que afeta a todos. Não vou dizer indistintamente, afeta de formas diferentes, tá? Tem gente que perdeu pouco, tem gente que perdeu muito, tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu a vida, tá? Então, agora, a questão é, quando você, dentro desse exercício da busca do ambiente mais colaborativo, palavras que se tornaram, né, muito intensas esse ano, da empatia, da comunicação não violenta, da conexão, da preocupação com o outro, do aceitar a vulnerabilidade. Porque se antes você fazia sua reunião online na sala da empresa maravilhosa, com vidro jateado, né, com samambaia de plástico ali, perfeitamente, né, mostrando todo um cenário de sucesso, hoje você faz na sua sala bagunçada, o selfie que você fazia na balada, naquele banheiro brilhante, é no seu banheiro sujo. Então, aceitar essa vulnerabilidade é o que nos permite, num primeiro momento, trazer à tona, à flor da pele, os nossos valores. E nessa declaração de valores, a gente consegue encontrar empresas, pessoas, profissionais, parceiros, que convergem com os mesmos valores que a gente, né? Não quer dizer que o valor do outro, que é diferente do seu, é ruim, o seu é bom. Não é isso, tá? Não é isso, tá? Mas por serem diferentes, se a gente não tiver, na hora que os valores são diferentes, o recurso da ética para criar o nosso terreno de convívio, onde a minha moral encontra a sua moral, e essas morais, se é que existe esse plural, vão se encontrar e buscar um acordo de convivência que nos permita ir além, por mais binários que sejam esses dois polos, né? Se não houver esse exercício de ética, o mundo acaba em você, começa a acabar a partir de você. E é essa luta que a gente encontra hoje, por exemplo, no campo político, no campo das ideias políticas, no campo do olhar para vacina, não vacina, política A, política B. Sabe, a gente encontra esse tipo de polarização tão grande, né, que faz as pessoas colocarem seus valores não como elementos criadores do diálogo, mas como elementos usados como escudo e arma para atacar aquele que você decretou que é o seu inimigo. Perfeito. Então, valor fica à flor da pele. E isso se torna muito revelador, Renato, de quem nós somos na crise. Cuidado, hein? Alguém tá com... Deixa eu fechar. A gente está fechando já, falta só 3 minutinhos. Olha como voa. Mas eu quero fazer um comentário, eu quero te deixar para fazer o último comentário. Eu quero só fazer um comentário. O pessoal mencionou a Brené Brown, claro, né? Porque a gente falou de vulnerabilidade. Eu quero fazer um comentário já que mencionaram o nome dela. Quando a gente fala de vulnerabilidade, claro que a gente lembra dela, que ela é sensacional, e me vem também o Patrick Lencioni, porque ele fala que uma das grandes disfunções das equipes é quando a gente não tem confiança uns nos outros, e a confiança ela exige vulnerabilidade. E uma das falas da Brené Brown, tem um livro que todo mundo conhece, que é A Coragem de Ser Imperfeito, mas tem um livro dela que chama Eu Pensei que Isso Acontecia Comigo, que ela fala da culpa e da vergonha. E quando você estava falando, me veio isso na cabeça, porque uma das maiores violências que tem, o Marshall trazia na CNV, uma das maiores violências que a gente comete com a gente mesmo é o processo de culpa e vergonha. E esse livro, ela comenta a diferença da culpa e da vergonha. A vergonha é pior que a culpa, porque a culpa eu enxergo que eu fiz algo muito ruim e que eu sou culpada, eu boto um peso muito forte em mim. Na vergonha, eu não enxergo só que eu fiz algo ruim, eu me enxergo como alguém que é ruim para a sociedade.
E é importante, né, ter essa visão, porque por que a impede a gente da vulnerabilidade? A vergonha. Né? Eu me acho menor, aí veio essa tua fala, né, de o loser. Tal. Não se preocupe com essas convenções da sociedade, não crie para você, eu sou fracassada, eu não sou digna da sociedade, sabe? E aí você cria um processo de vergonha que não te permite expor a vulnerabilidade. E isso vai te causar prejuízos para você, porque você está se violentando, prejudica as pessoas que dependem de você, que estão ao seu redor, e prejudica o todo, porque nós temos uma inter-relação. Então, se você está se prejudicando, muita gente vai se prejudicar junto com você. Então, essa fala dela quebrar a culpa e a vergonha ok, eu fiz algo que talvez não deu resultado, mas eu posso fazer algo melhor e diferente. Eu tenho uma vulnerabilidade, eu não tenho problema nenhum de dizer. Isso não é vergonha, isso é força, coragem. Eu vou fechar minha fala com isso e eu quero deixar você para a última fala, para a gente fechar. Pegando essa bola que você colocou na marca do pênalti, né? O problema é que tem um goleiro gigante ali. Olha a minha vulnerabilidade aqui. Então, mas é assim, né? Vamos pensar da seguinte forma, né? A culpa da vergonha, né? É a mesma coisa, vamos trazer para outras palavras isso, mas é você separar a experiência do eu, certo? Separar a experiência do que você é. Eu posso estar soando um cara bacana aqui para vocês, mas olha, eu já fiz tanta merda na vida que se eu fosse contar aqui para vocês, vocês vão ficar horrorizados, né? Mas a primeiro passo de consciência e caminhada no sentido de autoconhecimento, evolução contínua. Tem palavras bonitas para chamar isso hoje, lifelong learning, né? Você pode chamar lifelong learning de filosofia, por exemplo, né? Que é o quê? Uma postura de você transformar conhecimento em sabedoria, sabedoria em atitude, para lidar com a vida, com as variáveis, com os desafios, com as superações, com o seu próprio inimigo que você carrega dentro de você. Então, quando você começa a compreender, né, que o que você fez, que você tem de erro na vida, né, não define 100% o que você é, você começa a ter uma relação de menor agressão com você mesmo, né? Você entra em processos de regeneração emocional mais maduros, né? Mais assim, como é que eu vou dizer? Mais performáticos, né? Você consegue ter uma melhor regeneração. Significa que, pô, eu fiz cagada. Meu, o que você puder, vai lá e limpa. Vai lá e resolve. Vai lá e... Né? Eu tinha um amigo, o Zé Rodrigues. Poxa, o Zé Rodrigues, ele... vocês devem conhecer o Zé Rodrigues, do Sá Rodrigues e Guarabira. É o cara que compôs Casa no Campo, junto com o Tavito. Né? É um cara que era escritor. E o Zé Rodrigues, ele foi um grande amigo, assim. Ele foi prefaciador do meu primeiro livro, né? E, sabe, um cara que para mim era um ídolo na época da propaganda, trabalhava em propaganda. E o Zé Rodrigues era assim, desse jeitão, como eu sou também aqui com vocês, que eu defino carinhosamente de filosofia bruta. O Zé Rodrigues, ele tinha uma frase muito legal para esses momentos de erro. Tipo assim, muito na lata. Galera, errou, cagou, vai lá, velho, e limpa a merda, tá? Com perdão, tá, gente? Eu vou terminar de uma forma bem violenta a nossa live de comunicação não violenta. Mas você cagou, velho, vai lá e limpa. Porque não volta pro corpo o negócio, sabe? Então vai lá e limpa, velho. Vai lá e limpa, resolve e procura dar andamento na vida. Porque se você ficar rolando ali, aí que o negócio fica ruim. Então, assim, é uma sabedoria muito intensa, muito soco na cara, né? Muito assim, mas que te ajuda a criar um senso de ressignificação para suas culpas e também de devido peso para suas vergonhas. Então... Sensacional. Aliás, gente, quem não conhece Filosofia Bruta, é uma hashtag do Edu, que eu dou muita risada todos os dias com os posts deles, acompanhe, porque, aliás, coloca aqui seus contatos, Edu, porque são divertidíssimos os posts dele, ele traz um humor muito gostoso. Alguns ali batem forte, viu? Aquele jeitinho
caipira grosso, bate forte. Né? Muito bom. Eu dou muita risada. Eu adoro seguir o Edu só para ficar lendo esses posts dele, que eu acho sensacional. E é uma coisa que você falou também, né? Ação e atitude. Tem muita gente que faz muito e age e tem pouco resultado, né? Então, ação é boa? É. Mas ação com direcionamento, com estratégia, isso é atitude. Então, às vezes você não precisa fazer tanto para ter tanto resultado. Né? Você só se agitar, se essa agitação toda gera apenas calor e não gera luz, está tendo algum problema aí. Né? Essa energia está sendo talvez mal alocada. Talvez você esteja, filosofia bruta, multiplicando 1 milhão por 0. Você sabe o resultado. 1 milhão de esforço em 0 de possibilidade, você vai apenas se tornar uma pessoa cansada, angustiada, arrependida e talvez, quando se der conta disso, com pouco tempo para agir. Muito bem, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Valeu, pessoal. Valeu, Edu, valeu, Cida, valeu todo mundo que está aqui. Beijo grande. Eu vi que a Fabi também está aí. Tinha cliente meu, olha, muita gente boa aqui.